que Deus, Ele não nos leva a nível de glória por causa do jejum, mas o jejum nos ensina a trabalhar menos Ele, porque na medida que nós vamos tendo um contato mais afinado com Ele, as armadilhas se aconchegam, elas encostam. As armadilhas do elogio, as armadilhas das conquistas, as armadilhas da finança, até, entre aspas, as armadilhas das conexões, porque muitas conexões já chegaram próximos da gente, e todo mundo que chega quer botar a mão no ombro e já se transformar numa paternidade. E eu sempre fui muito cuidadoso com isso, até porque a Bíblia fala que nós temos que ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Então eu sei que tudo aquilo que Deus tem nos colocado, tem nos dado, por graça, por visão, por autoridade, por unção, Ele decidiu nos esconder, literalmente, nos colocando num local, não falo como pessoa, mas falo como um filho de Deus, como um ministério, agora como uma rede de filhos, nos esconder, para que nada disso pudesse nos acontecer, nos alcançar. O desejo do nosso coração hoje era que nós estávamos no hotel, recebendo vocês com muita excelência, mas como aproveitamos a data, atrapalhamos até alguns planos, mas vindo filhos de Salgueiro, vindo os filhos de... Vocês estão contra, Olinda, Paulista, Piedade, vindo os filhos daqui, do ministério que Deus nos confia, e que eu só convoquei vocês por ver em vocês a capacidade de liderar. Capacidade de liderar. Alguns outros filhos do ministério até nos procuraram para poder estar aqui. Como eu sempre fui daquele de pedir, a gente deixa, eu disse, não, segure aí que depois eu convoco você. Mas para essa eu quero honrar aqueles que eu sei que Deus tem chamado, que eu sei que Deus tem compromisso. Abra a tua Bíblia aí em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 7. Essa ministração ela está sendo gravada, depois eu passo para o grupo para que vocês possam acompanhar ela mais uma vez, tá bom? Gálatas 4, do 1 ao 7. Porque Deus está levantando seus filhos, E esses filhos precisam caminhar por uma plataforma de um entendimento maduro. A Bíblia fala que Deus levantou os 5 ministérios, Efésios 4, a partir do 11, com a finalidade de nos levar à perfeita varonilidade. Mas essa perfeita, ou varão perfeito que a Bíblia fala, no original grego, está varão maduro. Então Deus quer nos levar para essa plataforma de maturidade. Então a Bíblia diz assim: digo, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho,
E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele inicia com essa ilustração, usando algo que, dentro do contexto de estudiosos, se discute se era uma lei ou se era um costume. Mas independente do que, se era lei ou se era costume, Paulo usa como ilustração. E ele estabelece uma comparação, dentro dessa alegoria que ele fala, ele estabelece uma comparação ao nosso respeito. Porque aqui ele fala de uma criança que é dona de tudo, mas não pode gerir aquilo que está nas suas mãos. E Paulo usa isso ao nosso respeito. Ele diz no verso 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo. Então o filho, enquanto menor de idade, na condição de herdeiro, ele é dono de tudo, mas na prática, até o tempo determinado pelo pai, que definiria a maioridade ou a maturidade, ele não poderia entrar na gestão da sua herança. Ele não tinha como entrar naquilo que tinha condições, não tinha entendimento. Ele ia estragar tudo. Agora, o que é que isso significa? Não bastava apenas ter uma herança. Para ter acesso a ela, era necessário ter maturidade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, naquilo que Deus está nos dando, na responsabilidade que Ele está nos confiando, nós precisamos ser maduros. Precisamos ter um entendimento sensível ao que Deus está falando, mas nós não podemos agir como pessoas maduras. Um imaturo aborta facilmente o seu chamado, por vários fatores. Por não saber discernir a guerra, ou por não saber discernir o despojo. Então Deus está nos chamando a esse nível de entendimento, porque o que Paulo deixa claro aqui era que não bastava apenas ter herança. Para ter acesso a ela, tinha que ter maturidade. Então nós precisamos compreender que nesse paralelo que Paulo fala, ilustrado por Paulo, sendo fiel a uma exegese, a uma interpretação bíblica, ele fala de um período anterior à vinda de Cristo. Ele fala de um período ainda na lei, desenvolvendo uma vinda à espera de uma promessa como herdeiros. A promessa era dessa vinda, e através dessa vinda, os herdeiros eram que iam tomar posse e, no tempo oportuno, desenvolver aquilo que foi colocado como promessa. Então, desenvolvendo uma vinda à espera de uma promessa como herdeiros, vivendo como escravos, como era, vivendo como escravos, mas agora com a vinda de Cristo, primeira vinda, claro, no tempo predeterminado pelo Pai, poderemos nos relacionar com Deus como nosso Pai. Antes de Jesus vir, Deus não era Pai, Ele era Senhor. Mas através da vinda, aqueles que antes estavam como escravos, por causa da vinda, passaram a ser filhos. A promessa chegou. E nós não podemos negar, a gente não pode se confundir, a gente não pode, nós não podemos nos enganar. Somos literalmente filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós somos filhos, herdeiros da promessa, e nós não podemos fugir dessa verdade. Nós somos filhos, somos herdeiros, porém, sem maturidade, nenhum de nós, por mais extraordinária que seja a herança, nenhum de nós poderá ser introduzido na plenitude dela. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, aquilo que Deus falou para você por promessa, por profecia ou por herança espiritual, aquilo que Deus colocou, você jamais poderá desenvolver na plenitude
você não ser trabalhado por maturidade. Jamais. É aí onde nós falamos ontem sobre entre a profecia e o cumprimento dela existe um processo. No processo, muitos abortam o chamado. No processo, muitos abandonam. No processo, muitos deixam de lado. Porque, sem maturidade, repito, nenhum de nós, por mais extraordinária que seja a herança, nenhum de nós vai poder ser introduzido na plenitude do que Deus falou. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente conclui que isso é um fato. Nós precisamos entender que para viver a plenitude de Deus, é preciso mais do que fé. Falamos um pouco sobre isso ontem, de que o que Deus tem preparado para nós não vamos conseguir nunca nos alimentando somente com o que a gente recebe nos cultos. Jamais. Então, se Deus me fala algo, por exemplo, quando nós começamos a obra aqui, todo mundo conhece a história, na frente da casa de Fernando, entre o carro, tira as cadeiras, passou o carro, para as cadeiras de novo. Deus falava comigo sobre como seria o ministério, teria me confiado. Na minha mente, eu tinha um inimigo, que era: como isso vai acontecer se eu estou nessas condições geográficas, nessas condições sociais? Como? Mas graças a Deus que no meu coração a situação e a circunstância não foi barreira. Eu acreditei na voz, eu acreditei naquele que dizia vou fazer, e comecei a cair de cara com mais intensidade em livros, comecei a mergulhar com mais intensidade na oração, e automaticamente você sabe, é provado e é experiente disso, cada vez que você, por causa do propósito, você mergulha com intensidade na oração, você mergulha com intensidade para alcançar o que lhe foi profetizado, você entra num nível de batalha espiritual, só para que você pense: meu Deus, eu estou fazendo a coisa errada. E aí nós começamos naquela guerra toda, naquela situação toda, mas com que finalidade? Com a finalidade de alcançar aquilo que Deus colocou. Então, nós precisamos entender que para viver a plenitude daquilo que Deus falou com você, é necessário que você mergulhe. É necessário que você mergulhe. É necessário que você saia da zona de conforto. Por isso que essa reunião de rede, ela não poderia começar se não fosse pela palavra que você recebeu ontem. Sobe, os céus estão abertos. Então, sabemos que estamos tocando em um assunto que é fundamental, porque falar que somente a fé não vai nos levar a essa plataforma parece um pouco delicado, porque a gente reconhece a fé como um tema fundamental. Romanos 1,17 diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hebreus 11,6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que lhe buscam. Tiago capítulo 1, dos 5 e 6 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto e seja-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado de uma parte para outra. Então aqui nós não estamos questionando a fé, só estamos dizendo que ninguém vai alcançar o que Deus tem preparado para você somente desenvolvendo sua fé. É necessário acrescentar algo, literalmente acrescentar algo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós concluímos que só com fé você não vai alcançar o que Deus tem. Repito o que falo sempre nesse lugar, aquilo que falamos sobre os cultos. Em Hebreus 6,12 está escrito o seguinte:
para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, em algumas traduções tem pela fé e longanimidade, pela fé e perseverança, alcançaram as promessas. Então a fé é fundamental para manter você vivo, para manter você alinhado, para manter o teu coração aceso, para manter um destino, para manter um GPS de Deus ligado na tua direção. Mas para você alcançar a promessa, você precisa agregar alguma coisa a mais. E é o que a palavra de Deus diz: pela fé e perseverança, pela fé e longanimidade, nunca pela fé simplesmente. Então é sempre a fé e algo mais. 2 Pedro 1,5 está escrito o seguinte: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Quer dizer, depois do versículo 6 e 7, continua com a relação de características. Mas o que Pedro está dizendo é: e vós também, pondo nisto toda a diligência, todo cuidado, acrescentai à vossa fé. Acrescente. Pedro deixa claro que a fé existe, mas ele dá direções para acrescentar, e ele faz essa relação. No versículo 8, por exemplo, ele diz assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, é entender que aquilo que eu tenho é a essência, a fé. Eu jejuo, eu oro em línguas para alimentar a minha fé, mas para chegar onde Deus quer que eu chegue, eu preciso agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. E aí, filhos, nós temos sido testemunhas de uma geração que é muito delicada, uma geração que, em relação a esse assunto, é muito delicada. Porque se vê, eu tenho com todo o respeito do mundo, mas a gente vê uma geração que está sedenta por alimento de alma, sedenta por ações psíquicas. Com respeito, eu tenho muitos amigos que são coaches, tenho muito respeito, mas isso não pode ser a ferramenta da igreja. Isso é a ferramenta do homem. Vai para o consultório, vai para a clínica, mas não passe para a igreja como fundamento, porque não é fundamento. O que Deus está dizendo é que a fé, ela existe, ela é trabalhada, ela é alimentada com oração em línguas, ela é alimentada e você passa a viver experiências com jejuns, com orações, com submonte, mas você vai agregar coisas, vai agregar ações, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem. E por causa da falta desse entendimento, nós estamos diante de uma geração muito frágil, de uma geração cristã muito delicada. Algo fundamental para quem deseja viver a plenitude de que Deus tem, o que é fundamental é nós buscarmos a maturidade, buscarmos ser pessoas que os ventos não nos afastam para lá e para cá. Literalmente, a base de Mateus capítulo 7, no fundamento, onde bate terremoto, maremoto, bate contra a casa e a casa não cai. Para a casa não cair, é uma casa que é estabelecida sobre a rocha é Jesus. Eu já vi tanto crente que sempre declarou que a rocha é Jesus, ele é o Senhor da minha. Então não estamos falando sobre ser um crente, estamos falando de pessoas maduras, pessoas que sabem identificar a armadilha do diabo, que está me levantando contra tal, que está me levantando contra tal, pessoas que olham para ferir um maduro, para que o maduro venha se ferir. Eu quero acreditar e profetizar que é quase impossível.
Porque o maduro ele vai saber observar as armadilhas do diabo. Ele vai saber fazer a leitura do tempo antes que ele venha tecer pré-julgamentos. Ele vai saber fazer a leitura do tempo quando a guerra se instalar. Até quando pessoas se levantarem contra você, eu vou saber fazer a leitura. O que é que a minha ação está gerando como reação? Então, a herança, ela é indiscutível. Existe herança, a gente não pode discutir. Mas da mesma forma como nós encontramos advertência nos rótulos de medicamento, mantenha fora do alcance de crianças, Deus, na plenitude da herança liberada, Ele não agirá de forma diferente comigo e com você. Muita coisa que o Senhor preparou para mim e para você, o rótulo vai estar lá, mantenha fora do alcance das crianças, porque senão a gente vai se lambuzar. Então, olhando para as Escrituras, nós concluímos que muita gente imatura não está pronta para gerenciar sua herança. Não está pronta. Deus prometeu, Deus falou, Deus disse que ia te dar, Deus disse que ia te usar, Deus disse que separaria você. Mas, filhos, entenda uma coisa: até que tudo se cumpra, muita coisa vai te provar. Entenda que a grande maioria dessas coisas é Deus, não é o diabo. Então, por exemplo, o filho pródigo, ele dissipa toda a sua herança por falta de maturidade. Ele estraga tudo. Então, toda pessoa que é introduzida na gestão de algo para a qual não foi preparada e não tem estrutura para suportar a cobrança e a pressão para tal, tem tudo para comprometer aquilo que lhe foi confiado. Eu lembro quando estava escrevendo, que eu fui enganado pelo meu próprio coração durante muito tempo. Como? Um discurso que eu tinha, e os filhos que andam comigo há bastante vão lembrar, que eu costumava dizer que responsabilidade gera maturidade. E isso foi um grande engano. Porque nós pegávamos as pessoas aparentemente na sua força de vontade de querer servir e liberávamos a responsabilidade, acreditando que aquilo geraria maturidade, até chegar a hora de Deus dizer assim para mim: "Ô rapaz, bichinho, eu preciso te mostrar o que você não está vendo." Aí eu disse: "O que é que eu devo fazer, Senhor?" É muita loucura. E Deus dizer assim: "Reúna toda a igreja e retire a liderança de todos, que eu vou te mostrar o que você não está vendo." Aí reuni a igreja, naquela alegria, todo mundo, retiramos a liderança, vamos todos voltar para o altar, desfaçam todos os grupos do WhatsApp, todos agora no grupo da igreja. E lá, muitos dos líderes diziam assim: "Graças a Deus, agora eu vou descansar um pouco mais." Mas na verdade eu precisava ver de forma íntegra o que o Senhor queria me mostrar. Então vou repetir aqui: toda pessoa que é introduzida na gestão de algo para o qual não foi preparada e não tem estrutura para suportar a cobrança e a pressão para tal, tem tudo para comprometer aquilo que lhe foi confiado. Isso aqui é um princípio de maturidade. Então, na hora de estabelecer um líder, olha a recomendação que Paulo dá. 1 Timóteo 3,6. Veja a recomendação que Paulo dá na hora de estabelecer um líder. Por isso que eu não chamei todos para essa rede, porque eu precisava ter a certeza de ver como você vai processar tudo isso. 1 Timóteo 3,6 diz assim: "Não neófito, não novo na fé, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo." Não seja ele. Então essa talvez seja a razão pelos quais os levitas só começavam a cooperar
em áreas do templo entre 20 e 25 anos de idade. Não menos do que isso. Ah, mas sabe tocar tão bem, sabe cantar tão bem, sabe fazer isso tão bem. Só começava a servir entre 20 e 25 anos de idade e acompanhado e monitorado. Sacerdote não começava antes dos 30. Então, mesmo que aproximadamente aos 12 anos de idade, Jesus, ele estava falando com muita autoridade aos mestres da lei. Ele só começou seu ministério após os 30 anos, mesmo com toda a autoridade que ele tinha. Então, quando a Bíblia ela fala de maturidade, ela não está falando especificamente da questão espiritual. Ah, fulano sabe pregar tão bem, fulano sabe cantar tão bem, fulano ora que é uma beleza. Ele não está falando só disso, porque nós precisamos ser experimentados. Se nós não formos experimentados, a gente não pode confundir tangerina com aspirina. A gente não pode confundir. A maturidade ela vem através dos processos que nós enfrentamos. Então, o que eu quero te dizer, não sei em que nível você vai entender isso, vai receber isso, mas tudo aquilo que você enfrentou ou está enfrentando faz parte de um processo de Deus na tua vida para consolidar você como um filho maduro. Amém. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa terra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, não consegue. O processo é doloroso. Essa menina, a história dessa música é dela ser humilhada por alguém e voltar no ápice da dor para casa. Deus dá uma canção para ela, faz Deus explodir para o Brasil inteiro. Nós servimos a um Deus que é assim. Tem uma canção que eu demorei para entender ela, mas entendi a duros modos. Entendi a duros modos. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelos vales para mostrar que está comigo. Me põe no bem. Quer dizer, Deus tem dessas coisas. O processo é para consolidar o filho maduro. O filho maduro não vai se lambuzar quando a bênção inesperada chegar em suas mãos. Posso ouvir amém? Amém. Então, quando a Bíblia fala de maturidade, repito, não está falando especificamente da questão espiritual. Há sempre uma combinação de vários fatores. A experiência que um de nós pode ter, ela pode ser fantástica, pode ser impactante, inquestionável, mas não significa que teve tempo para amadurecer. Testemunho de alguém que se converteu, testemunho de alguém que passou por uma situação. Olha, a história dele pode ser impactante, mas isso não se caracteriza que é uma pessoa madura. Não caracteriza. No desenvolvimento ativo dos 5 ministérios em Efésios 4, o aperfeiçoamento dos santos visa a plataforma de maturidade. Quando a Bíblia fala, por exemplo, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Como nós falamos anteriormente, esse perfeito aqui, o original dele é maduro. Então Deus nos quer filhos maduros, para entender o tempo, para entender esse ajuntamento, os sacrifícios. Então nós percebemos, olhando para as Escrituras, que havia um grande cuidado para não se estabelecer líderes imaturos. A Bíblia sempre teve esse cuidado. Sempre teve. E Deus, ele permite as situações, meu Deus, coisas que a gente olha de um lado do outro. Senhor, o que foi que eu fiz? Mesmo sabendo que foi Deus quem deu a direção, mesmo sabendo que foi Deus
Deus quem falou. Chega uma hora que a pressão está tão grande que a gente chega a perguntar: Senhor, o que foi que eu fiz? E na mesma hora a resposta veio ao teu coração: você não fez nada. Você não fez nada. E aí repito que durante um tempo muito grande da minha vida eu errei. Alimentando um pensamento de que a responsabilidade dela gera maturidade. Aí, filhos, entendam que líderes imaturos, eles geram mais danos à igreja do que a falta de liderança. Isso eu ouvi de um grande líder nessa nação. Tive a honra de ter tido aula com ele, pastor Luciano Subirá. Líderes imaturos geram mais danos à igreja do que a falta de liderança. Por isso não se preocupe. Está aí os nossos G6, está lá o bordão de Arão iniciando, está lá a pequena nuvem. Não se preocupe em estar ordenando líderes à torta e à direita. Vá só vocês coordenando, deixa o povo lá, diga o que eles têm que fazer, mas ali não se preocupe, porque ordenar um líder imaturo pode gerar um dano lá na frente, pior do que está sendo líder hoje. Então a ideia aqui não é criticar a liderança, mas é direcionar, mergulhar em mais de Deus. Se nós temos convicção da nossa chamada, se eu tenho convicção da minha chamada, eu não tenho que ser. Alguém chegou para mim e disse: mas olha, eu quero que você vai estar aqui, eu vou te ungir apóstolo. E no meu coração disse: quem foi que disse que eu quero? Quem foi que disse que eu estou almejando isso? Porque quem é não precisa provar que é. Quem navega na unção, não, o título, mas se chamam de papo, não, deixa, eu não estou preocupado. Me chama de Luciésio. Não estou preocupado que me chamem pelo título. Enquanto o pessoal está se degradando por aí, por causa de títulos, lá que vocês nunca ouviram falar, eu vou escandalizar vocês agora, de pessoas que pagam para receber um determinado título. Então a gente não tem que estar preocupado com isso. Agora nós temos que entender o seguinte: que se nós temos convicção da nossa chamada, nós temos que alimentá-la. É acrescentar a fé. A fé está aí, ok? A palavra profética foi lançada, ok? Mas agora o que é que você está fazendo para alcançar aquela palavra? Quando Deus começou a falar ao meu coração do que faria com a minha vida, aonde nos levaria, a primeira coisa que veio na minha mente foi: para o lugar que Deus disse que quer me levar, o pessoal não vai ouvir feijão com arroz. Não gosta de ouvir feijão com arroz. O Senhor me fez caminhar pelaquela conversa que Jesus teve, Jesus criança e os doutores da lei ali com ele. Jesus não estava, eles não cercaram Jesus e disse: oh, que menino lindo, dá um olhos desse menino lindo. Não, aquela criança estava falando algo que atraiu a atenção dos adultos. Então eu digo: Senhor, eu quero navegar por essas águas, eu quero andar por essas águas. Eu digo a pastora e digo aos filhos: se vocês querem mergulhar, ter material, crescer, ter autoridade para viver e ministrar, procure aquelas pessoas que mais estão sendo usadas no Brasil e nas nações. Eu quero entender um pouco melhor sobre cura e libertação. Filho, vejam, mergulhe em vídeos do Cote. Quero entender sobre manifestações de glória. Procure vídeos do apóstolo Davi Rebolo. Então você deve procurar aquilo que não é por questão de status, mas é o tipo de desafio que ouvir essas pessoas que estão vivendo esse patamar com Deus gera em você. Porque você vai entender, olhando para eles, que a palavra é maravilhosa, que o teu é maravilhoso, mas a sua fé só nunca vai alcançar. É aí onde você vai entender na prática o que a Bíblia diz: acrescentai a vossa fé. Acrescentai a vossa fé.
Então, nós precisamos dar uma atenção especial para esse assunto de maturidade. Porque hoje, meu Deus, a visão que eu tive aqui e a visão que eu tenho daqui, sabe qual é? Sabe qual é a visão que eu tenho dentro daqui? É de uma ala hospitalar pós-cirúrgica. Ainda é UTI, né? Depois da cirurgia ainda se mantém na UTI. Né? Então, a visão que eu estou tendo aqui são de pessoas que acabaram de sair da cirurgia. Quando eu olho para o meu lado esquerdo, quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo esse bloco de pessoas que estão pós-cirurgiadas. A cirurgia foi um sucesso, mas ainda estão no processo. Nesse processo, no processo humano natural, não falo da visão que Deus me deu, mas no processo humano natural, está lá, todo cuidado é pouco, técnicos de enfermagem, pessoas vindo para, e não deixa de ser assim no céu, porque Deus move os seus anjos para isso. Porém, há um complô para massacrar vocês. Perseguição, calúnia, difamação, inveja. E tudo isso faz parte dos planos de Deus para nos amadurecer. Porque se eu tenho convicção do que eu fiz, se eu tenho convicção de que Deus falou comigo, eu preciso passar para a próxima plataforma, que é ter responsabilidade com a minha decisão. Porque vive sempre debaixo de uma nuvem, vivemos sempre debaixo de uma nuvem, onde sempre tinha alguém para responder por nós. E agora tomamos uma decisão, que da mesma forma temos um pai e uma mãe espiritual, mas não estão tão perto fisicamente como fora a nossa estrutura que nos formou. Mas a Bíblia fala que os filhos, quando chegam nesse processo da maturidade, eles casam. E qual é a direção bíblica? Deixar pai e mãe. Então, essa mudança de plataforma, ela é desafiadora. Essa mudança de plataforma não cabe mais no coração do menino. Não cabe mais o pensamento imaturo. Eu vou ter que agora arcar com as minhas contas. Eu vou ter que arcar com as minhas responsabilidades. Se eu não tenho dinheiro para comprar o pão do café da manhã, vamos jejuar juntos. Não adianta chorar. Então, como filhos espirituais, eu vejo esse bloco cirúrgico, pós-cirúrgico, onde a cirurgia foi um sucesso. E tudo que está acontecendo nesse processo, Deus visa a sua maturidade. Deus visa a sua maturidade. E olha que o que Deus está permitindo, não discernir bem. A depressão facilmente alcança teu coração. Se não houver discernimento, a depressão facilmente vai alcançar teu coração. Vai vir aquele vazio misturado com o veneno de tudo que não presta, que se levanta contra nós. Mas o que Deus quer com tudo isso não é trazer depressão, mas é trazer aprovação, que só os maduros conseguem passar. Você irá entender que tudo isso faz parte do seu processo de maturidade. Meu Deus, eu fiquei dois textos aqui, Mateus 10, 22 e Mateus 24, 9. Jesus fala a mesma coisa para as mesmas pessoas.
Jesus diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 24 ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos vão, e serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos, toda pessoa que se move na direção de Yeshua, na essência, não deve esperar buquê de flores, a não ser que, como é uma linha muito fina, a gente não pode confundir freio de caminhão com freio de caminhão, não pode confundir, porque uma coisa é eu fazer tudo errado e as coisas começarem a acontecer, outra coisa é eu andar pela rota certa. Eu lembro que para andar pelas águas que eu tenho andado hoje, eu tracei todos os princípios imagináveis, possíveis e imagináveis, porque no meu coração eu dizia: eu não posso, a essa altura do meu chamado, eu não posso pecar em nome de Deus, eu não posso tomar uma atitude que seja certa na minha relação com Deus, mas aquele que é minha cobertura não entender e não me abençoar. Estava tudo na bênção, procurei, me abençoou, veio aqui na igreja, me abençoou, e depois começaram os zunzuns. E Deus disse para mim: silêncio, deixe quem quiser. Tem até um hino, né? Se o povo falar, nem ligue. Não, hino, né? Então o que a Bíblia diz? Olha, sereis odiados. Meu Deus, como tanto ódio! Como tanto ódio! O ódio só existe porque é bíblico. E o ódio, ele precisa de um coração com porteiras abertas. Como tal pessoa, filhos, infelizmente foi a pessoa que estava com o coração aberto para ser visitada pelo ódio. Só em muitos acompanhamentos a líderes, não sabemos ao certo, ouvindo tanta gente no gabinete, em muitas conversas, as guerras que estavam enfrentando, a gente não sabia ao certo se essa pessoa precisava de uma direção, de uma oração, ou se de uma chupeta, por causa do comportamento como criança. As guerras vêm de uma forma tão impactante que a minha aprovação está em eu manter o meu coração alinhado, firme, levando todas as consequências daquela guerra, mas acreditando que o inverno tem um tempo para começar e terminar. O inverno não dura o ano todo, e de acordo com as estações, depois do inverno vem a primavera. Começam-se as renovações das folhas, para que tudo novo possa te alcançar. Então a gente vê pessoas que não têm a menor estrutura emocional para sair das armadilhas simples, e o resultado qual é? Comprometer a maturidade, que ele levaria a alcançar a plenitude de tudo aquilo que ele prometeu. Me diga qual é a promessa que você tem. Vou criar um ditado gospel. Me diga qual é a promessa que você tem, e eu te direi as águas que tu andarás. Eu lembro que o apóstolo Coraiola, ele disse que uma vez chegou, estava já viajando no Brasil, e foi para um congresso apostólico que estava vendo de um ajuntamento em uma determinada região do Brasil. E eles, quando chegou lá, um pastor chamou ele e disse: rapaz, quando ele chegou, sentou, ele contou o testemunho aqui embaixo. Chegou, sentou, e um outro apóstolo: rapaz, como é que você está aqui, assim, que não, vem para cá. E pegou um crachá que ele disse que era grandão assim, colocou no peito dele
Ele não contou a história toda. Quando ele estava na sala VIP, um outro apóstolo chegou e botou ele para fora. Botou ele para fora, humilhou ele. Porque ele não era apóstolo. Ainda não era apóstolo. Botou ele para fora. A forma como nós reagimos às situações, por mais gritantes que sejam, a forma como nós reagimos é quem vai nos autorizar a passar de plataforma. Ele só está vivendo o que está vendo hoje, porque passou a duros modos pelas armadilhas que Deus autorizou para lhe consolidar como um homem maduro. Hoje nós vemos muita gente brigando. Deus vai mover suas águas, e eu digo sempre para ele, digo para minha esposa, que eu vou andar muito com ele, principalmente nas reuniões onde você não vê um pastor. Agora vê, porque Deus está movendo suas águas e está agregando, mas não se via nenhum pastor, por exemplo, na reunião da OEA. Não se via. E esses ajuntamentos de leis internacionais é quem dita como se desenvolverá as regras de lei de uma nação. E já estava tudo certo para toda a bagaceira que você tem visto por aí ser transformada em lei no Brasil. E quem era que estava lá sendo voz do Brasil? Apóstolo Cláudio Correia. Além de ser apóstolo, ele é advogado. Discussão na OEA, representando o Brasil, dizendo não ao aborto, não à ideologia de gênero, aquela pressão toda. Mas agora, onde ele vai, a próxima vai ser em Bahamas. E ele disse: se a gente falhar, esse pessoal não falha. E agora estão indo mais de 30 delegações com ele. Mas como isso não traz gente, traz problema. Como isso não traz gente, então muita gente não dá. Eu vejo muitos nomes que são medalhões do Brasil e não se envolvem com isso. Por quê? Porque vai gerar problema. Eu não quero problema. Mas só que Deus disse que nós temos que agir de uma forma onde uma região seja abençoada. Só que quando se olha de forma religiosa, você olha para a sua igreja. E Deus está por aqui com a igreja. Amém? Então essa falta de maturidade, ela traz uma consequência terrível. Ela traz uma cegueira espiritual profética em busca e a consequência geral uma busca sedenta por artifício da alma. Quando você não age na plataforma da maturidade, profeticamente falando, você é cego, não consegue enxergar, não consegue discernir o que é que vai acontecer na cidade. Já falei ao pessoal, estamos levantando intercessores. Deus agora está nos dando uma rede de filhos, para que a gente possa pensar da mesma forma. Já está toda a armadilha montada contra Recife, contra Pernambuco. Agora está se levantando outra armadilha em nível de nação. Mas você só vê os pedidos de oração depois que o leite derrama. Deus quer colocar a igreja antes do acontecimento, despertar o profético, para que nós possamos usar o profético de forma eficaz. Agora, só se usa o profético de forma eficaz filhos maduros. Porque os meninos facilmente usarão o profético para o seu próprio benefício. E aí, quando não se tem, agora é a situação real da igreja. Quando não se tem esse discernimento profético ativado, a igreja ela vive sedenta em busca de artifício da alma. Congresso de cura e libertação, congresso coach, não sei o que. Agora o nosso coach aqui, lotado. E não é barato. E não é barato. 3.500 a 7.000 reais você participar de um congresso desse por pessoa. E você vê lá que tem que ser grandes, um local de um grande ajuntamento. Então a maturidade, ela é importante, é necessária, e nós temos de ter discernimento de como alcançá-la. Por quê? Porque ela não é instantânea. A maturidade não é instantânea, ela vai exigir muita gente, vai exigir tempo, vai exigir autocontrole. Agora, olhando para a Bíblia,
só o tempo garante a maturidade? Não. Porque dentro da Bíblia, nós vemos, por exemplo, em Hebreus 5,12, o escritor dizendo assim: porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Então o que a Bíblia fala é que só o tempo também não é. Tem que ter tempo, tem, mas o principal é o discernimento da guerra. Por que aquilo está acontecendo? O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, ele está dizendo assim: vocês com tantos anos de devoção ainda não estão ensinando. Vocês com tanto tempo de vida com Deus ainda não estão ensinando. E pior, nem aprendendo nem ensinando. Estão automaticamente parados na fé. Então, quando não se tem entendimento no processo, não se pode alcançar a dimensão do que Deus quer e do que Deus vai fazer. Não tem como. Deus está nos chamando como filhos. Deus está nos chamando como filhos para que nós possamos discernir o que está acontecendo. Discernir o nível de guerra. Às vezes eu observo um filho e outro, e no coração eu fico, meu Deus, sustenta esse filho, sustenta o coração dela. Vai chegar ao fim. Todas as vezes que uma guerra começa na nossa direção, aí eu vou parar para a gente ter um intervalo assim. Todas as vezes que uma guerra começa na nossa direção, desperta uma expectativa no céu que nós não temos dimensão. Base bíblica para isso: quando Estevão está discutindo com os doutores da lei, e chega uma hora que ele está no ápice de visão, de entrega, que ele sabe que só bastava ele negar Jesus que ele viveria. Mas ele está numa visão e num contato tão poderoso que ele abre a boca e diz: vejo os céus abertos e a glória de Deus, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E a Bíblia fala que a Bíblia é o único texto bíblico em que você vai encontrar o Filho do Homem em pé à direita, porque em todos os outros ele está sentado. Mas eu fiquei perguntando a Deus por que esse texto Jesus está em pé. E aí me dá respaldo de dizer o que estou dizendo nessa manhã, que cada guerra que nós enfrentamos desperta uma expectativa no céu. O Senhor lá na glória, eu fico imaginando: filho, não desiste, está tudo pronto para te receber no ar, por causa de uma expectativa. Jesus, antes de ser entregue na cruz do Calvário, houve lá no Monte da Transfiguração um bate-papo, uma ativação profética do Moisés e Elias ali conversando com Jesus, e somente o Evangelho de Lucas fala sobre. Diz que conversavam sobre a sua morte e ressurreição que havia de acontecer. Quando me dá um abraço de amor, um amor tão grande de Deus assim, no coração, quando você para comparar o que você está vivendo, que a tua mente tinha tudo para dizer assim: rapaz, imaginar que há uma expectativa no céu, fica firme, filho. Fica firme, filho. Tudo está pronto. Com isso eu queria que nós pudéssemos orar um instante, porque aquilo que você está enfrentando, ou enfrentou, ou vai enfrentar, está tudo no controle.
Deus. E Ele não é masoquista que quer te ver sofrer, mas Ele quer você um filho maduro. Ele quer você um filho maduro. Antes de casar, você não sabia o que era pagar uma conta de energia. Mas depois que casou, teve que aprender a pagar. Então, conversa com Deus aí no teu coração. Põe uma canção, filho, por enquanto. A gente vai. Na cultura judaica, as elevações de níveis, elas nunca são por simples desejo, elas sempre são por mérito. Alguém só é elevado de nível, segundo o costume judaico, quando ela tem mérito, quando ela tem história para que isso aconteça. Quando a gente olha para a nossa cultura, meu Deus, a gente vê que é comum o povo desejar um crescimento, uma passagem de nível, sem esforços. Guardando-se de esforço é muito fácil. Tem muito crente que acredita, e eu creio que Deus pode fazer, mas tem muito crente que acredita na oração mágica. Receba e amanhã você já está na outra. Hoje em dia, você vê, olhando para a nossa realidade, até política brasileira, você vê como as pessoas estão se fazendo para poder alcançarem grandes fortunas sem grandes esforços. A ponto do Brasil ser conhecido no mundo como um paraíso de corrupção. Então, quando se fala de mérito, se fala de preço pago, se fala de esforço, aquilo que nós recebemos alguns minutos atrás. Acrescentai a vossa fé, não é algo que você está parado. Elias, ele pagou um alto preço pela unção que ele viveu com Deus. Ele pagou um alto preço pela vida que tinha com Deus, uma vida literal de renúncias. Porém, tudo o que Elias conquistou estava representado em algo que não podia subir sozinho. Estava representado na sua capa, estava representado naquilo que cobria a vida do profeta. Não podia subir só. Aquilo literalmente se transformou em uma herança, em um ato profético, em uma simbologia que precisava estar sobre alguém. E aí veio a oportunidade que Elias chama o filho e diz: pede-me o que queres que te dê. Olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quero porção dobrada de tudo que aconteceu com você. Eu quero ser usado 2 vezes mais. Agora, para receber aquela capa, Eliseu precisava de 2 coisas. Eliseu precisava de méritos, e Eliseu precisava ser filho, porque aquela capa representava também uma herança deixada do pai para o filho. Exemplo disso foi a situação de José, que eu costumo brincar, dizer que José deu uma capa da Adidas a todos os filhos e deu uma capa da Nike a José, uma capa diferenciada. Então era algo que era um presente de um pai para o filho. E Elias estava com aquela situação, estava com aquela capa, tinha toda aquela bagagem, estava chegando a hora. Pede-me o que queres que te dê. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Então qual era o outro profeta que ele tinha para fazer? Era pegar a capa e liberar o legado. Só que hoje nós vivemos no meio de uma geração que essa nomenclatura ela foi muito bombardeada. Foi muito bombardeada. Na eclesiologia, em muitas eclesiologias que são desenvolvidas na igreja brasileira, a gente escuta muita aberração. Eu ouvi de algumas, não vou mencionar nada, mas a gente ouve de algumas de líderes que tinham uma relação de discípulos, e que nessa relação de discípulos tinha um dia em que cada discípulo iria lavar o seu carro, o carro do líder, e chamando-o de filho. Então quer dizer, essa nomenclatura filho foi muito bombardeada. Só que eu creio que essa década 20, essa década apostólica, é a década que Deus já está levantando os seus filhos. Filhos maduros, filhos que estão no treinamento para compor o exército que Deus quer para a próxima década.
do exército glorioso. Ser filho representa a maior unção das Escrituras. Assim acredito. Lá na glória, não serão chamados apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mas serão chamados os filhos. E aí ser um filho digno de receber a herança, o legado do pai, vai exigir muito dele, principalmente méritos. Você vê que Eliseu, ele tinha 12 juntas de boi. Então a primeira coisa que pode se imaginar quando a gente vê 12 juntas de boi, presume-se que Eliseu era alguém que vinha de uma família estruturada, financeiramente falando. Ele tinha dinheiro, tinha posição, tinha futuro. Vamos dar uma olhadinha lá, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19 e o verso 19. 1 Reis 19, 19. Diz assim a palavra: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Verso 20 diz: então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai. Quer dizer, a gente já vê logo de cara aqui que era alguém de princípio familiar, era alguém que sabia honrar, era um lavrador. Profeticamente falando, era alguém que traçava um trabalho que não costumava olhar para trás. Era alguém que, naquilo que lhe dava com responsabilidade, ele olhava sempre para frente. Era alguém que tinha honra que estava em seu coração. Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta. Que te fiz eu? Vai e volta, cumpre com o que prometeste. Assim Eliseu deixou e voltou, tomou a sua junta de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar a terra, cozinhou a carne e deu ao povo, fez uma churrascada de comemoração. E o tremendo é isso aqui: então comeu, então se levantou e seguiu a Elias e o quê? E o serviu. No dia que Deus me deu essa palavra, eu mandei uma mensagem para os meus apóstolos, para os meus pais espirituais. Mandei uma mensagem externando tudo aquilo que eles representam para mim e dizendo no final para eles, dizendo: olha, vocês podem ter certeza no coração de vocês que aqui em Recife vocês têm filhos e nós não brincamos de ser filhos. Eu não estou preocupado, eu não quero a sua unção, eu quero lhe servir. Então você vê que Eliseu, ele tinha esse coração, ele tinha uma estrutura, ele tinha futuro, tinha posição, mas também Eliseu era discípulo. E é nesse ponto que entra a decisão que muda completamente o seu destino, porque ele poderia ser um fazendeiro, ele poderia ser um lavrador, mas também poderia ser um profeta. Existiam as possibilidades, e tudo na vida tem um preço. A unção, ela é de graça, mas tem preço. A unção faz parte do decreto, faz parte da herança, mas para que eu possa navegar por ela, eu preciso pagar um preço. E aí ele decide ir atrás de uma capa. Sua decisão lhe dá o direito imediato da capacidade de renunciar. Ele escolhe renunciar. A unção, eu quero profetizar sobre você, que a unção que Deus está te trazendo para ela, não falo de mim, pelo amor de Deus, mas a unção que Deus está te chamando para um tempo específico, a unção que está te trazendo até aqui, ela vai levar você onde você jamais iria. Onde jamais iria. Você vai ser alguém que jamais seria antes, vai fazer coisa que jamais faria antes. Por quê? Porque uma visão se abre, uma mentalidade é renovada, uma estrutura é destruída e é construída uma nova plataforma.
E é nessa plataforma que Deus vai colocar oportunidades para que nós possamos fazer com que a promessa ela não se perca no processo e nós venhamos alcançar aquilo que Deus colocou na nossa história. Eu ouvindo a filha Valquíria, ela disse que não está entendendo direito. Foi assim? Não estou entendendo direito esse tempo. Estou aqui, sinto que Deus, mas a gente vai crescer junto, né? Essas são palavras minhas. A gente vai crescer juntos. Tem coisas que a gente não está entendendo. E eu me reportei enquanto ela falava a escola do sobrenatural, primeiro nível. Nós tivemos 21 dias de aula, 7 dias do monte, 15 dias na casa do sobrenatural. E lá, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, vocês vão conhecer o profeta Henrique. Ele ministrou para a gente algo que eu nunca ouvi na minha vida, porque nós conhecemos a fé acerca de Jesus, tudo aquilo que o Evangelho nos proporcionou, mas Jesus, como judeu, tinha uma fé. Então o tema das ministrações dele é a fé de Jesus. E quando ele começou a falar sobre a fé de Jesus, usando a cultura judaica, eu fiquei como quem sonha, mas destruindo toda a estrutura que havia no meu coração sobre Jesus. Não difamando ele, claro, mas mostrando ele como um crente, como uma pessoa que crê em Deus, que tinha uma cultura que ele seguia e respeitava, combateu também, mas qual era a fé que tangia ele? E aí eu vi muitos pastores irados, fizeram grupos para chamar o apóstolo Coraone e botar ele na parede, dizer: olha, como é que pode? E Henrique falou isso, falou aquilo outro. Aí vieram no quarto: Luciésio, o que é que você diz de tudo isso? A minha resposta foi: olha, tudo é tão impactante nesse lugar, que eu tenho uma certeza: Deus jamais pegaria a fonte de água pura, encheria o copo para matar minha sede, mas antes de beber, ele pegaria um contra-gota e colocava 2 gotinhas de coliforme fecais. Deus jamais faria isso. Então, se eu não estou entendendo, eu vou pedir discernimento a Ele. Minha resposta foi essa. Mas agora, tendo participado do segundo nível, tendo ido agora lá como coordenador, eu pude ter tempo, até porque nós chegamos no quarto de equipe, nós tivemos tempos para conversar um pouco mais, para admirá-lo ainda mais, falo como pessoa do Henrique, para admirá-lo ainda mais, para pedir livros que eu possa ler e entender melhor sobre isso, porque não é assunto para passar para a igreja, porque senão você vai para casa pelo corredor polonês, porque destrói uma estrutura. Mas é importante para os maduros, é importante sabermos. Então, nós vamos entender que Deus, através de uma unção que você navega por ela, você vai entrar em áreas que você não sei. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas o filho confia no pai. Então, olha, Eliseu, vai lá, despede os teus pais, mas volte. Eliseu poderia ir no meio do caminho: rapaz, eu vou deixar minha família, meu boizinho que me dá um dinheirinho bom, minha estrutura, meus sonhos, meus projetos, para seguir um homem. Não, mas quando se entende o momento, você larga tudo e confia. Porque quando eu digo para você que essa unção vai te levar onde você jamais iria, que você vai ter o que você jamais poderia ter, que você vai pisar em terrenos que você jamais pensou que poderia, falo sobre como Deus vai constranger nesse tempo. Então a unção, ela vai mudar o teu futuro. A unção vai
o teu futuro. A unção vai te levar a fazer coisas que somente Deus poderia fazer. A unção, ela vai te tirar do natural e vai te colocar no sobrenatural. Não é simplesmente porque o culto foi tremendo, as pessoas choraram, como foi sobrenatural? Não, aquilo foi alma. Foi alma. Quando é sobrenatural, eu entendo que a minha fé, ela precisa ser, olha, acrescenta a tua fé, e eu passo a andar por outras plataformas. As guerras que a gente começa a enfrentar, a gente tem outros discernimentos. Já não vou discernir como um menino, e tudo isso faz parte do processo. Agora, na hora que Eliseu foi chamado, ele deixou os seus bois e seguiu o seu chamado. Esse é o preço que muita gente não quer pagar. Eu fui a uma igreja acompanhar o meu pai espiritual em outro estado. Rapaz, quando eu cheguei lá, que coisa linda. A igreja cheia. Na hora de receber os visitantes, explosão de amor, e o ministério que eu vou começar a cantar, uma explosão de amor, e o pessoal ouvindo, todo mundo te abraçando, aqueles coletes, né? Amo meu líder, não sei o que, eu digo, oh, meu Deus, que coisa linda, mas eu conheço essa história. Deus sei onde tudo isso vai dar. E aí o apóstolo ministrou uma palavra, ele dizendo, rapaz, estava tudo indo tão bem até chegar esse apóstolo a pregar. Porque ele começou dizendo, quantos demônios você expulsou no ano passado? Quando ele perguntou esse ano passado, quantos demônios você expulsou? Quantas pessoas você impôs a mão e foi curada? Os sinais não se manifestam? Então eu quero te dizer que a tua fé não vale de nada. E ele estava indo tão bem. Chama logo esse apóstolo a pregar. Mas é a realidade. Então Deus, ele está querendo mostrar para a gente que nós só iremos romper com a unção se nós estivermos dispostos a romper com o sistema. Por isso que digo para você, como tenho aprendido com Deus e com meu pai espiritual, de que tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que entendi como paternidade, visão, desenvolvimento de reino, só me deu base. Mas eu jamais alcançaria algo de Deus se não me permitisse ser sensível à sua voz e entender que mudanças são de Deus, sim. São de Deus, sim. Ah, não pode sair, se sair debaixo da minha cobertura. Claro que você não conhece líderes assim, que basta você dizer que vai sair debaixo da cobertura deles porque Deus falou. Não entende como é que Deus disse isso. Eu lembro que eu ouvi um profeta falar ao meu respeito, dizendo assim, Luciésio, Deus colocou uma decisão no teu coração e fica firme, porque Ele vai te guiar. Vão fazendo terrorismo com as tuas emoções, mas é Deus, não é o diabo, não, é Deus, tá? E ele disse, por que Deus está te chamando? Porque o que você precisou aprender e ser estruturado, você já foi. Mas daqui para frente, se você não entender essa mudança, a tua cobertura será como uma tampa de uma panela que deveria estar aberta, e a panela vai estar fechada, e você vai estagnar. E para quem está pedindo porção dobrada, esse tipo de palavra do meu Deus. Aí quando eu volto para o hotel, eu estou indo no carro e vou para o hotel. Quando eu chego no hotel, um profeta liga para mim e diz, César, olha, não sei porquê, rapaz, eu estava orando por você aqui e preciso te dizer algo que Deus me disse. Eu digo amém. Ele disse, olha, ele disse que colocou uma decisão no teu coração e que é a última vez que fala contigo sobre esse assunto. Aí pronto, acabou-se. Então o papai bagunçou foi tudo. Então às vezes você chega para alguém, ninguém é obrigado a ter uma comunhão que o outro não tem. Cada um anda na luz que tem. Graças a Deus tudo aconteceu, hoje estou aqui. Mas foi necessário Deus fazer um strike. Foi necessário Deus mostrar os filhos que permaneceriam. Foi necessário Deus mostrar os filhos que viveriam o mesmo nível de guerra, mas Ele iria cuidar, porque a igreja é dele.
coração, falo de Deus, ele pagou um preço muito alto. E qual foi o preço que ele pagou? Ele deu o seu tudo, que é o seu filho. Deus deu o seu filho. A sua glória é muito cara. Viver esse tipo de conversa com Deus, de vida com Deus, exige muito de nós. A glória de Deus é muito cara. Eu lembro, abrindo um parêntese aqui, quando Moisés, que tinha uma comunhão com Deus poderosa, colunas de fumaça, de nuvens se instalavam na frente da barraca da cabaninha de Moisés, lá no alto do monte. Então o povo sabia, tinha respeito, ninguém encostava. Deus está ali porque a coluna de nuvem está ali. De repente Deus diz assim: olha, você pega o povo, segue, mas eu não vou. Vou separar o anjo número 1 para andar com você, vai guiar você. E Moisés diz: olha, Senhor, não me leve a mal, parafraseando, claro, Senhor, não me leve a mal, mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos dar um passo daqui. Aquilo, meu Deus, aquilo mexe no coração de Deus. Como é que é? Se o Senhor não for, não for. Tudo bem. Quando está naquele ápice de amor, Moisés diz: Senhor, eu sei que eu estou na tua presença, mas agora eu quero a tua glória. Como é que é, Moisés? Eu quero a tua glória. Tá bom. Eu vou te dar a direção para você não morrer. Você vai subir até o monte, tem lá a pedra, você vai entrar na fenda da pedra. Eu vou colocar a mão, quando eu passar, você pode ver minha glória, tá bom? Só que eu fico tentando imaginar a cena, né? A fenda da rocha não é emborrachada, é cheia dos poros da erosão da rocha, né? Então Moisés entra ali, o negócio já não é tão bom, já começa a arranhar. Aí quando pensa que está ruim, ainda tem vaga para piorar. Deus vai e põe a mão, isolando a entrada de ar, de oxigênio. Então quando você está arranhado ali, faltando ar, Deus libera só para você olhar as costas dele. Então tem muita gente que pede a Deus e quando começam a ver os processos, abortam. Por isso que os filhos têm que ser maduros. Eu quero ver tua glória. Quando a bomba começar a estourar, eu sei que não é o diabo, é Deus me treinando para a glória que ele tem. Mas vamos lá. Então a glória é muito cara. Agora, quem Deus escolheria para substituir o maior profeta de todos os tempos?